Então agora a gente vai contar com a colaboração da Daniela Borman com o Diálogos de Paraty e do Carlos Eduardo Teixeira, que foram os... Foi vocês dois que apresentaram lá, não, né? Não, foi o Tiago. Ah, foi o Tiago. Do grupo ainda tem mais o Tiago. Tem né? o Tiago, tem a Águida e tem a Silvana. Ah, sim. A Águida está ali. Muito bem. Bom, boa tarde, gente. Eu queria dar uma explicação, porque os congressos têm aberto um espaço para os projetos sociais, e esse trabalho da gente foi apresentado dentro desse espaço de projeto social, que é o projeto que a gente está realizando em Paraty. E nessa mesa de trabalhos teóricos, fica um pouco estranha a apresentação de um projeto social, mas não tem problema, porque o tema do congresso é estranho, então fica tudo bem, né? Então a gente está se organizando assim, o Carlos Eduardo vai apresentar a descrição do projeto, depois eu vou falar mais algumas coisas complementando e a gente vai se dividir na apresentação. Do próximo congresso levar para IPA, né? Do próximo a gente vai para IPA. Vamos para Vancouver. Vai. Ok, boa tarde a todos. Rapidamente, falando de como tudo isso surgiu, os seminários terminaram e nós temos o Tiago, que é lá de Paraty, e a gente começou a buscar um pretexto para continuar se encontrando, né? E já que ele sempre se deslocava para cá, e por mais que Paraty seja esse lugar aprazível que todo mundo conhece, ele foi esperto, porque ele criou uma condição de criar um evento lá, que primeiramente seria um evento para psicanalistas, um congresso, ou um encontro, um grupo de estudo, tudo foi pensado. E vocês foram lá com sacrifício danado. Não, foi né? difícil porque são quase 4 horas de viagem, 2 partais, enfim. Mas a gente conseguiu, então, depois de muito pensar, a gente acabou, vou encurtar a história, né? A gente acabou tendo um apoio do SESC, e daí tomou esse rumo que vocês vão ver aqui. O Tiago, ele queria muito estar aqui, mas infelizmente ele não pôde, porque ele já tinha agendado a vinda dele aqui para a semana que vem num outro evento, né? A sociedade tem muito evento, tem esses problemas também. Você quer falar alguma coisa? Tá. Então eu vou lá, eu tentei encurtar aqui um pouco, porque é uma pequena introdução e depois nós vamos partir para as 8 mesas, né, que compuseram o evento, realizado em novembro do ano passado. Pensamos a psicanálise como uma forma de expressão, compreensão, escuta e diálogo entre esses aspectos tão diversos e diferentes da nossa cultura, na tentativa de poder construir complementariedades em situações aparentemente antagônicas. Este evento tem como meta a disseminação da psicanálise no meio social paratiense. Desde sua formação, a psicanálise mostrou-se como ferramenta terapêutica para distúrbios psíquicos, mas poucos anos após sua descoberta, passou a ser utilizada para entendimentos do funcionamento de grupos, o que logo foi estendido para uma compreensão mais ampla do ser social humano. Pensamos que a visão psicanalítica pretende o entendimento desses aspectos antagônicos e complexos na busca de uma integração mais humanizada e construtiva da nossa sociedade. Sendo assim, demos início aos trabalhos e iniciamos a confecção de um evento gratuito e aberto, tendo como principal público-alvo os cidadãos paratienses. Assim, fizemos a construção das mesas, chamando pessoas locais da cidade que pudessem falar sobre sua experiência e relação com os temas abordados. Então, as mesas ficaram organizadas da seguinte forma. Inicialmente, falariam os convidados de Paraty, né, as pessoas que, com alguma relevância cultural, ou detentores de saberes, para depois falarem os psicanalistas, e após abrir o espaço para discussão. Esse modelo de evento modifica toda a estrutura de construção dos trabalhos a serem apresentados pelos psicanalistas, haja visto que esses precisariam utilizar uma linguagem mais coloquial e simples, mas não menos complexa, tendo em vista a necessidade de alcançar o entendimento do público-alvo. Foi um desafio, né, a gente escrever
psicanálise para público leigo, né? Demos o nome para esse evento de Primeiro Encontro Psicanalítico de Paraty, Diálogos com a Cidade. Paraty possui algumas características peculiares no que tange sua história e seu momento atual. Foi e é espaço de transição e moradia de diversos grupos sociais que compuseram e compõem, em diferentes períodos históricos, a identidade do Brasil e do brasileiro. Em Paraty, encontramos diferentes territórios indígenas, inúmeros quilombos, uma cultura caiçara específica desta região, com costumes, culinária, hábitos e crenças próprios. Também ali habitam uma quantidade significativa de estrangeiros que vão para lá em busca das riquezas naturais. São inúmeras ilhas, cachoeiras, associadas a uma das últimas partes preservadas da Mata Atlântica do nosso país. Levando em consideração esses fatores que compõem essa cidade, montamos os temas dos diálogos da seguinte maneira. Vão ser 8 meses, né? Vão acompanhando. A primeira mesa do encontro teve como tema históricos, mesa introdutória do evento. Pretende trazer ao público um pouco sobre como a cidade nasceu e se desenvolveu, através dos diferentes momentos históricos que refletem na construção de uma população multiétnica e complexa. Contrapondo-se a este tema, teremos uma breve explanação sobre como surge e se desenvolve a psicanálise, ramo do conhecimento humano com especificidades exclusivas. Contou com a participação de Júnior Melo, considerado por muitos um dos maiores conhecedores... Tem foto dele aí? Tem. Tá. Eu não estava sabendo se já estava mandando. Júnior. Não, é um homem. Ele usa essa roupa Estranho, mas é oriental. Esse estilo dele. O estilo dele é esse, ele só usa essa roupa. Ele avisou antes que ele só usa essa roupa. Júnior Melo é considerado por muitos um dos maiores conhecedores da história de Paraty, que presenteou os participantes com uma fala muito rica e realística das sendas que contribuíram para a construção desta cidade no que tange a sua cultura, arquitetura e religiosidade. Em seguida, foi a vez de Ronaldo Victor, conhecido, né, expor suas ideias sobre a história do desenvolvimento da psicanálise, desde sua nascença até os dias atuais, e como ela acabou se difundindo por diversas regiões do globo, inclusive Paraty. Encerrando essa primeira mesa, Silvana Torres, que hoje não está aqui, né, mas faz parte do grupo organizador, trouxe seus conhecimentos históricos sobre como, com a passagem dos séculos, o desenvolvimento do entendimento do homem sobre si mesmo foi evoluindo ao ponto de, no início do século XX, ser descoberta ou criada a psicanálise, bem como seus desenvolvimentos no momento atual de sua existência. Após essa última fala, abriu-se espaço para diálogos com os participantes, onde se descobriu vários pontos em comum nas 3 falas, bem como novas questões surgiram sobre esses temas. Na segunda mesa, denominada Escravidão versus Liberdade, boa parte dos escravos chegaram ao Brasil vindos da África ou fizeram pelo porto de Paraty. A escravidão é uma marca viva de nossa história e de nossa realidade. A busca por liberdade parte de nossos anseios mais profundos. E quando a escravidão se faz sob situações que não temos nem consciência que ocorrem, há maneiras de se tornar totalmente livre ou a liberdade absoluta é uma falácia. Aqui se fez presente Ronaldo dos Santos, também conhecido como Ronaldo do Campinho, representando a comunidade do Quilombo do Campinho, falando um pouco de sua história pessoal, entrelaçada com questões históricas globais, nacionais e regionais. Associou esses assuntos à temática da mesa, trazendo de forma viva, autêntica sua realidade, seus traumas, seus questionamentos e sua luta por mudanças. Em seguida, falou Eloá Moraes, currículo aqui largo, assistente social do CAPES de Paraty, mulherista, sambista, candomblessista, que trouxe sua experiência
no cuidado de pacientes psiquiátricos, bem como sua experiência pessoal de vida, emocionando a todos por sua forma espontânea e ao mesmo tempo intimista. Finalizando essa mesa, Letícia Neves, que é da Brasileira aqui do Rio, tratou do tema através do olhar psicanalítico, trazendo a ideia do quanto existem traumas históricos que permanecem vivos e atuantes, porém, quando são verbalizados, pensados e compreendidos, podem ser fontes de enriquecimento pessoal e amadurecimento. Após sua fala, houve uma acalorada discussão. A terceira mesa, inclusão versus exclusão. Paraty conta com diversos momentos em que foi incluída no contexto histórico brasileiro, seguidos de momentos em que foi praticamente esquecida. Esses momentos de expansão e restrição substituem continuamente os atores sociais que ora mudam, ora ficam em foco, ora na periferia. Lá tem um movimento importante, né? Porque a população caiçara habitava ali o centro histórico e depois da queda dos vários ciclos que Paraty teve, inclusive da cachaça, houve o turismo, né? Descobriram, com a chegada a Rio Santos, Paraty se tornou mais visitável, mais acessível, e daí pessoas com mais recursos de São Paulo, do Rio, começaram a ocupar o centro histórico e os caiçaras foram para a periferia, né? Então é uma situação delicada, porque eles visitam as casas que foram dos avós, dos avós, e a identidade, vamos dizer assim, com a raiz ali da casa, né, do lar, né, da visão do lar, ficou bem comprometida. Carlos Eduardo, desculpa, o que é caiçara? Caiçara é uma população costeira, local costeira, que é meio índio, meio estrangeiro, nativos, né? negro também, são mesclados, né? São as pessoas da região, locais. Vai do Rio até a Bahia. São os pescadores, aquela cultura. Pescadores, Acho que começa aqui no Rio e parece que vai até o sul da Bahia, assim, mais... Começa no estado do Rio. No estado do Rio, Bem, então falando de quem? Da terceira mesa. Exclusão e inclusão. Esse momento de expansão e restrição substituem continuamente, tá? Eu falei, e aquilo que vai dentro de nós, nossos desejos, nossas vontades, nossos planos, como ficam? E a família, inclui ou exclui? Teve início com a psicóloga Januária Pralon Moreira, paratiense, caiçara, mestre em saúde mental, atuante no CAPS de Paraty, que discursou sobre sua história familiar até a 4ª geração passada, trazendo como as transformações ocorridas nas últimas décadas, ou talvez no último século, foram vivenciadas pelos integrantes de sua família, e como essas experiências repercutem no seu dia a dia atual. Em seguida, os participantes ouviram a Cíntia Ladvocat, todos conhecem, que falou sobre a transmissão geracional, situações e vivências que são passadas dos pais aos filhos de maneira não pensada e que tendem a se repetir independentemente da vontade da pessoa. Sua experiência com a adoção trouxe entendimentos sobre aqueles que são excluídos. Para onde vão? Após a psicanalista Márcia Câmara, também daqui, brindou os presentes com seu entendimento sobre a temática proposta. Seria possível um mundo sem exclusão, ao mesmo tempo em que traz a ideia que estamos todos inclusos no mesmo barco e somos responsáveis por aquilo que ocorre dentro e fora de nossos corpos. Finalizou-se essa mesa, ampla discussão e questionamentos diversos da plateia. 4ª mesa. O tema foi preservação versus destruição. Como a comunidade indígena entende o que precisa ser preservado e o que precisa ser destruído. Sustentabilidade pode ser uma realidade
ou ainda continua sendo um conceito teórico em busca de uma realização prática? A destruição é algo necessário no ciclo de vida? Teve início com a fala dos índios que são líderes jovens, é assim que eles se denominam, da comunidade, Leonardo Benítez e Flávia Ara, sobre suas experiências de vidas associadas ao tema, de que forma o crescimento das cidades torna cada vez mais escasso os recursos naturais necessários para a sua sobrevivência. Trouxeram sua versão sobre como outras culturas acabam sendo englobadas no seu universo diário. Em seguida, Carlos Felipe Abicharet, o pessoal conhece, Carlos Felipe, ele é conhecido como Café, analista ambiental do Instituto Chico Mendes, que trouxe de forma muito clara e expositiva o momento ambiental mundial, nacional e municipal que estamos vivendo. Sua apresentação trouxe um impacto a todos por demonstrar que a sustentabilidade é algo que ainda não se sabe bem exatamente o que é. O que sabemos com clareza é que seguimos um caminho de insustentabilidade. Após, foi a vez... Cadê a foto? A vez de Daniela Borman, que terminou com falas da mesa, trazendo uma bela exposição sobre os modos de funcionamento das pulsões humanas, outrora compreendidas como instintos, que vão dentro do psiquismo de todos os humanos e que movimentam desejos, vontades, às vezes de maneira construtiva, às vezes de maneira destrutiva, levantando entendimentos sobre os motivos que levam as pessoas a tomarem caminhos doentios. Mais uma vez, após o término desta fala, houve espaço para discussão. Finalizando os trabalhos de sexta-feira, dia 2, teve início a quinta mesa com o tema Criatividade versus Repetição. Para ti, foi e é um espaço receptivo para artistas de diversas áreas. Como trabalha o artista para produzir sua arte? Quais são suas fontes de criatividade? A repetição pode ser considerada em alguns momentos algo saudável ou está sempre a favor de um impedimento ao desenvolvimento? Com a contribuição de Marcos Ribas, diretor teatral e idealizador do grupo Contadores de Histórias e do Teatro Espaço, localizado em Paraty, onde trabalha há mais de 40 anos. Marcos agraciou os presentes com uma fala de muitas de suas histórias e de como trilhou seus caminhos rumando para ser artista, bem como associando essa condição a questões relacionadas a criar e repetir conceitos, estes que se encontram intimamente relacionados. Em seguida, foi a vez de Eliana Mello, daqui, fazer a sua apresentação de um modo muito espontâneo, natural e profundo, trazendo sua visão, bem como da psicanálise sobre o tema, criatividade e repetição. Após, Vera Bismol, que estava aqui, realizou sua apresentação sobre o tema, agora utilizando-se de conceitos psicanalíticos desenvolvidos através de estudos com crianças e bebês associados ao brincar e ao desenvolvimento da criatividade. Após discussão com os presentes, deram-se por encerradas as atividades daquele dia. Agora o sábado. As atividades do sábado pela manhã iniciaram-se com a presença marcante de Luiz Perequê, paratiense, caiçara, compositor e cantor, que participou da mesa Coexistência versus Intolerância. Ele trouxe, através de sua música e poesia, a maneira sob a qual viu e vê a passagem do tempo e transformações ocorridas em Paraty nos últimos 40 anos. Sua apresentação foi bastante emocionante e muito aplaudida pelos presentes. Ele ficou o tempo todo com violão, né, e dedilhava e cantou também alguns dos temas. Em seguida, José Henrique, presente também, Figueiredo, apresentou seu trabalho alinhavando as letras das músicas de Perequê com histórias psicanalíticas.
como é possível conviver com aquilo que não gostamos? Esta nos parece uma questão crucial para pensarmos, haja vista nossa tendência a querer, de maneira intrínseca ao ser humano, destruir aquilo que nos incomoda. Qual é o limite entre convivência e aceitação, especialmente em situações que envolvem a perversidade? A sétima mesa, penúltima, cujo tema foi estrangeiro versus nativo, seria possível, através do seu olhar, no estrangeiro mostrar detalhes sobre a terra que não é a sua natal, que os nativos desconhecem? Como a psicanálise pode auxiliar a lidar com aquilo que sentimos como estranho, estrangeiro dentro de nós mesmos? Contou com a presença de autores internacionais. Estiveram presentes, através de videoconferência, Paolo Gucci, psicólogo italiano, Fausta Romano, psicóloga italiana, que trouxeram em conjunto suas ideias e pensamentos sobre o tema. Giancarlo Meccarelli, que é um fotógrafo italiano que já está há muitos anos em Paraty, que é idealizador do Paraty em Foco, evento ligado à fotografia consolidada em Paraty. Também fez parte da mesa, trazendo especialmente através de imagens, contribuições sobre como o olhar estrangeiro pode apontar eventos aparentemente desconhecidos para aqueles que são considerados nativos e também o contrário. Tem fotos dele? Aí, tá aqui. Não, mas fotos... Tem. Ah, tá. Não, mas ele é legal. Tá. Não é dele, pessoa, mas as fotos que ele... Ah, não. Ah, não? Ah, pena. Finalizando a mesa, houve a minha fala. Enfim, a oitava e última mesa teve como tema chegadas e partidas. Paraty, cidade beira-mar, portuária de nascença, local de entrada de pessoas, informações e novidades. Também por onde drenam boa parte de nossos recursos naturais de um Brasil histórico. O porto, local de contato com estrangeiros, também nos traz a imagem de um mar que precisou ser cruzado. Não são nossas vidas também atravessadas por inúmeras chegadas e partidas, nem sempre bem-vindas? Contou com a presença de Gibrail Júnior, caiçara, navegador. Ele fez aquela... isso. A volta ao mundo. Circunnavegação. Circunnavegação com o Almir Pink. Sem paradas, né? Sem parada. Tem um livro do Almir Pink que relata isso. Navegador e idealizador do projeto Instituto Náutico de Paraty, que trouxe aos presentes sua experiência junto ao mar e o quanto essa vivência pode desenvolver na pessoa aspectos ligados ao seu amadurecimento, bem como estruturantes da personalidade. Haja vista a necessidade, durante a navegação, de avaliação contínua e sistemática dos riscos associados ao caminho. Em seguida, os presentes ouviram a fala de Tânia Leão Pedroso, daqui, com suas contribuições acerca do quanto o trajeto psicanalítico se correlaciona com uma grande navegação, mas dessa vez rumo ao mundo interno do sujeito, no qual se atravessam períodos de instabilidade, mas que ao final o sujeito pode se sentir mais seguro e empoderado de sua própria condição de navegante. Finalizando esta mesa, Tiago Bonfada abordou o tema através de seu entendimento sobre as fases da vida do ser humano que possuem essa característica de irreversibilidade, bem como formas de enfrentar nossa transitoriedade e questões associadas à morte. Eu acho que a gente pode ficar por aqui, né? Porque foi a última mesa, no mais é uma conclusão, e a gente passa para a Daniela. Bom, gente, eu vou só complementar um pouco, porque quando a gente foi apresentar esse trabalho no Congresso, eu fiquei pensando assim, bom, o que a gente está fazendo com esse encontro em termos de psicanálise, né? A gente tem que ter um sentido além de ser um encontro. Isso estava na cabeça da gente, na verdade a gente estava fazendo uma coisa e construindo ao mesmo tempo, sem saber muito bem onde a gente ia, como uma sessão de análise, né? Que você entra, você não sabe onde vai parar. Mas uma ideia era de oferecer a psicanálise como um instrumento para lidar com as questões do social. Essa era uma ideia que a gente teve desde o início.
E aí o encontro transcorreu num crescente, quase como uma música que vai crescendo. E o público foi se tornando cada vez mais participativo, e as questões que são muito dramáticas daquela região, a gente não imagina que aquele lugar lindo tem tanto problema, mas tem, e elas foram sendo trazidas. Então, no decorrer do encontro, a gente foi vendo a função analítica funcionando. Era um espaço de acolhimento, onde os psicanalistas presentes puderam fazer a função continente e metabolizar as diversas angústias, ódios e ressentimentos que se manifestaram. Foi também um espaço onde foi possível dar a palavra a quem não tem voz. Aqueles meninos índios, o quilombola, a caiçara que fica lá escondida. Eles não têm muito espaço, aquele tipo de espaço, né, onde ele tem o protagonismo da fala. As mesas, como o Cadu falou, né, foram montadas sempre com a pessoa representativa da cidade, e isso deu uma característica porque as pessoas falaram das suas experiências, isso deu um tom muito vivo para o encontro. E as emoções foram sendo mobilizadas, foi muito emocionante. É difícil descrever emoção, né? Tem que acelerar. Vou fechar aqui. Bom, então o que a gente entende é que foi a criação, no conceito do Winnicott, de um espaço potencial, que é no espaço potencial que a comunicação significativa pode acontecer. E também onde, enfim, as trocas afetivas ocorrem. Quer dizer, esse autor fala da importância da delimitação do espaço para que ideias possam se manifestar. Quer dizer, a espontaneidade somente faz sentido em ambiente controlado. O conteúdo não tem sentido sem forma. Ou seja, o continente é fundamental para a criatividade, a reflexão e pensamentos aconteçam. E nesse sentido, nós pensamos na função que a psicanálise pode exercer no social enquanto promovedora desse continente para que conflitos e questões sociais possam ser trabalhados, pensados, elaborados e transformados. O encontro de Paraty foi para nós um exemplo do potencial que a psicanálise pode desenvolver, né, no sentido mais amplo, tratando desses conflitos. E a gente sabe que eles tendem à radicalização e que isso não viabiliza o diálogo. Bom, deixa eu pular aqui. Enfim, voltando a Paraty, né? Essa característica especial, por ser porto, sempre convive com o que vem de fora, é receptiva com o estrangeiro, como foi conosco, que levamos a estranheza da linguagem psicanalítica para dialogar com o dia a dia daquelas pessoas. Mas é também marcada pela cisão, composta por diversos grupos que pouco interagem, funcionam em isolamento, muito em função da sua própria sobrevivência e da preservação de sua cultura, mas que desse modo impedem a interação e integração com os demais. O que aconteceu com a população caiçara foi que, na medida em que o turismo se estabeleceu, ela foi empurrada para fora do centro. E a cidade vive esse apartheid, marcado até fisicamente pelo aeroporto. E além do aeroporto fica a pobreza, o tráfico de droga, violência e criminalidade. Bom, o nosso encontro ele teve a função de dialogar com a cidade, mas não apenas isso. Criou espaço, né, para as pessoas, num setting de acolhimento, promovendo a reflexão e entendimento e pensamento, né? E vimos que as questões dos diversos grupos elas não eram muito diferentes. Os três grupos eles sofriam com o isolamento, a discriminação, a destruição do meio ambiente e essa depreciação diante do aspecto estrangeiro da cidade, né? Da parte bonita. Bom, enfim, é difícil descrever, né, em palavras o que aconteceu nesse evento, pois estabeleceu-se um estado de integração e interação num tom afetivo que uniu todo o grupo presente no sentido de uma continuidade do cuidado daquela comunidade. Aí eu vou utilizar um termo, né, que o Marcos Henrique Ribas, Rego, que ele era diretor do SESC na época, que ele tem sua formação em teatro, que ele disse assim, para descrever o evento, assim, aconteceu. Aí eu pensei, é isso mesmo, aconteceu um encontro em toda a profundidade que o termo pode ter. Obrigada.